que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Mais um vídeo, mais uma palavra de Deus. Já quero lhe pedir que, se você gosta desse canal, você que assiste meus conteúdos, que tenho produzido aqui com muita dedicação, debaixo de oração, debaixo de consagração, já quero lhe pedir, deixe logo o seu like, compartilha com mais umas 4 ou 5 pessoas, tá bom? Deus abençoe. Mas quero nessa hora, neste momento, não sei que hora você vai assistir esse vídeo, se é manhã, tarde, noite, madrugada, quero falar sobre ministério do reino. Ministério, exatamente. Quer dizer que existe ministério dentro do reino? Sim, existe ministério dentro do reino de Deus. O reino de Deus é cheio de seus mistérios. E para trabalhar, para operar dentro do ministério de Cristo, operando nos mistérios do reino, é necessário receber de Deus a capacitação, é necessário receber de Deus poder, autoridade e assim ser enviado para realizar tarefas em nome do Senhor Jesus Cristo. Falando sobre mistérios do reino, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que de nós mesmos não fazemos nada. É necessário ter o Espírito Santo de Deus na sua vida e na minha vida. Se não tiver o Espírito Santo, vai acontecer igual aqueles jovens que tentaram expulsar o demônio e disseram: em nome do Deus de Paulo, eu te conjuro, demônio, sai desse homem. O que o demônio fez? O demônio espancou aquele jovem e disse: conheço Paulo, conheço o Deus de Paulo, mas vocês quem são? E espancaram aquele jovem. Eles saíram envergonhados e com as vestes rasgadas diante daquela legião de demônios que estava naquele jovem, porque neles não havia o Espírito Santo de Deus. Então, nos mistérios do reino, para poder você operar dentro do ministério do reino em Cristo Jesus, é necessário primeiro você ter o Espírito Santo de Deus. Marcos 1, versículo 15, fala exatamente sobre isso. O fato de nós termos nascido de novo não nos qualifica para o ministério. Quer dizer, você aceitou a Jesus como Salvador, fez aliança com Deus, não quer dizer que você já está apto para o ministério, não. É necessário uma preparação espiritual, é necessário estudo da palavra, é necessário conhecer a Deus, conhecer os mistérios do reino, se aprofundar no jejum, na oração, na leitura, na obediência, no temor, para ir sendo moldado dia após dia, para depois estar apto para o ministério, para a pregação da palavra de Deus, né? Então, nascer de novo não quer dizer que você já está apto para exercer o ministério, não. Você foi salvo, amém, glória a Deus por isso. Mas para trabalhar no reino, para operar os mistérios do reino, é necessário toda uma preparação espiritual. É necessário uma capacitação espiritual que é conseguido dessa maneira. Segundo ponto, dentro dos mistérios do reino, é que você precisa de autoridade para exercer o ministério. Essa autoridade quem dá é o homem? Essa autoridade quem dá é a igreja? Quem dá essa autoridade para exercer o ministério? Essa autoridade ela é dada pelo próprio Deus, E a igreja simplesmente reconhece aquela autoridade que aquele servo, que aquela serva de Deus já tem, e por sua vez, sendo este exemplar na presença de Deus, tendo vida com Deus, exemplar, sim, é separado para o ministério e pela imposição de mãos, conforme o costume ensinado pelo próprio Yeshua, pelo próprio Senhor Jesus, os anciões da igreja o comissionam, o abençoam, e aquele servo, aquela serva de Deus, já tendo a autoridade de Deus na sua vida, é comissionado e reconhecido a sua autoridade ministerial. Então não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é caindo de paraquedas, não é qualquer um que levanta a voz e eu sou um homem de Deus, que você vai parar e dar ouvido e reconhecer como homem de Deus. É necessário ter uma vida, é necessário ter uma preparação, é necessário ter determinadas qualificações específicas que diferenciam o homem de Deus de um homem que Deus usa. Homem que Deus usa pode ser a exemplo de Geazi. Geazi foi usado por Deus, Judas foi usado por Deus. Mas homem de Deus é a exemplo de Elias, a exemplo dos apóstolos, verdadeiros apóstolos de Cristo e tantos outros homens de Deus que existem nos dias de hoje. Com uma diferença clara de homem de Deus e homem que Deus usa. Amém?
Então, essa autoridade ministerial é o diferencial na vida de um homem de Deus. O verdadeiro homem de Deus tem autoridade ministerial. E essa autoridade ministerial ela é dada para exercer sinais e maravilhas em prol e em função do reino. Em prol e em função do reino de Deus. Por exemplo, os sinais que um homem de Deus produz não são para a sua própria glória, são para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Expulsar um demônio, curar um enfermo, repreender uma enfermidade, operar sinais nos templos, né? Porque assim, quando um homem de Deus é enviado, esse é capacitado com dons especiais e com autorização de Deus para assim realizar, para que o nome de Deus seja glorificado, e isso é reconhecido como autoridade ministerial. Lembra de Elias? Os 450 profetas de Baal, e aí eles invocaram o seu falso Deus, Elias invocou o Deus verdadeiro. Então, essa é a diferença do homem de Deus e do homem que Deus usa. Então, o poder sobrenatural do homem de Deus que ele tem sobre as trevas, sobre o reino das trevas, se é que podemos chamar de reino, né? Sobre o mundo espiritual do mal, o homem de Deus tem poder para subjugar. Não é o homem que quer, é Deus que dá para o homem de Deus. Não é conforme a vontade humana, mas conforme a vontade de Deus e para fins de que o reino seja edificado. Então, os homens de Deus, eles são representantes autorizados de Cristo e são embaixadores do reino. Então, cuidado com a maneira que você trata um homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, porque ele é verdadeiramente um embaixador do reino. Você já viu a maneira que um embaixador de um determinado país ele é tratado? Agora você imagina ser o embaixador do reino, representante legal do reino de Deus na face da terra. Então, a oração e a intercessão também faz parte dos ministérios, do mistério do reino, né? Oração e intercessão. Lucas 11, versículos de 2 a 4, você vai encontrar um pouquinho na palavra de Deus falando sobre isso. A oração não é apenas um diálogo com Deus, mas sim uma ferramenta poderosa, onde Deus fala com os seus e os seus falam com Deus. Deus fala com o homem de Deus fala com a igreja. E, por sua vez, a ferramenta é uma arma de comunicação do homem de Deus para com Deus. Amém? Então, quanto mais você ora, mais comunhão você tem com Deus. Quanto mais você fala com Deus, mais você fica próximo dele, mais você se parece com ele. Não é? Lembra dos apóstolos de Cristo que viviam em constante oração? Era no monte, era no cenáculo, era de casa em casa, quer onde eles estivessem, estavam sempre em oração, porque a oração nos coloca em contato direto com Deus. E todo homem de Deus e mulher de Deus precisa deste mistério que é a oração. Também faz parte do mistério do reino, expulsão de demônios, quer dizer, expulsar demônios. Lucas 11 e versículo 20, você vai ver um exemplo claríssimo a respeito disso. Então, o poder sobrenatural que Deus dá para o homem e para a mulher de Deus é para operar sinais e maravilhas em prol e em função do reino. Veja que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, eles davam seus lenços ou até mesmo suas sombras, sua saliva ou o simples toque das suas mãos, ministrava cura, libertação e salvação para as pessoas. Se bem que eu estou falando salvação no termo físico, salvação de uma enfermidade espiritual, de uma opressão maligna, sendo que a verdadeira salvação é Yeshua, Jesus, quem dá. Estou falando de libertação, de salvação no sentido de libertar de uma situação embaraçosa, de uma cadeia espiritual que aprisiona uma determinada pessoa. Então, a expulsão de demônios, não só pela palavra falada, mas pelo toque. O homem de Deus, ele tem a autoridade dada pelo Senhor para orar e expulsar o demônio. Tanto faz estar perto, longe, numa oração pelo rádio, pela TV, através de um telefone, uma chamada de vídeo, uma palavra de ordem no mundo espiritual. Isso é um sinal de que aquele homem, aquela mulher de Deus faz parte do ministério de Cristo e que está inserido nos mistérios do reino. Amém? Recebendo o poder do reino. Atos capítulo 1, versículos de 3 a 8, você vai ver muito bem falando sobre isso.
Então esse Espírito Santo, que é Deus, o próprio Deus vivendo em mim, vivendo em você, nos capacita para toda boa obra de Deus, para que possamos trabalhar em prol e em função do reino. O Espírito Santo de Deus, ele faz o homem ser cheio do poder e da glória de Deus. Deus te abençoe. Se crê, curte, comenta e compartilha.